O tema é análise pelos comentadores do ETV, Rogério Fernandes Ferreira, Marco Silva e também Carlos Lobo. Muito obrigada a todos pela presença nesta edição das 12. Rogério Fernandes Ferreira, comece por si. Esta é uma boa altura para fazer a reforma do IRS, tendo em conta que estamos praticamente a um ano de eleições? Bom, nós costumamos dizer que as reformas fiscais portuguesas têm surgido mais ou menos de 30 em 30 anos. No século XX foi assim. Portanto, estamos a falar de finais dos anos 20, finais dos anos 60, finais dos anos 80. Esta parece ser, deste ponto de vista temporal, digamos, a década da reforma. Eu diria que, independentemente da questão das eleições, a conjuntura não é muito propícia a que se façam reformas, até porque não se tem conseguido reduzir o déficit por via da despesa, ou pelo menos com a rapidez com que isso deveria ser feito. E, portanto, todas as reformas têm alguns perigos, nomeadamente ao nível da obtenção de receita. Isto em particular no IRS, porque o IRS tem sido o imposto, desde que houve o tal enorme aumento dos impostos, tem sido um imposto que tem gerado uma receita bastante importante. Neste momento o IRS está, aliás, muito próximo da receita gerada do IVA, o que é um facto inédito, digamos, desde que ele existe. Bom, portanto, é esta a questão. Portanto, acho que as eleições, provavelmente, o que não vão auxiliar é no sentido do desejável consenso entre os partidos do arco governativo para que esta reforma se faça com o mais amplo consenso político que seja possível. Isso foi conseguido, apesar de tudo e com as dificuldades que houve quando foi feita a reforma do IRC. Vamos ver se isso será também conseguido com a reforma do IRS. Portanto, penso que é um pouco este o ambiente. Seja como for, o IRS já tem alguns anos, não é? E, portanto, justifica-se, mesmo que não fosse uma reforma estrutural do imposto, que houvesse ou que pudesse haver alguns aperfeiçoamentos. Aliás, o próprio sistema fiscal já está um bocadinho desestruturado desde a reforma do professor Piti Cunha do final dos anos 80 e, portanto, talvez se justifique alguma mexida. Provavelmente, não sei se seria o momento mais adequado para fazer uma verdadeira reforma estrutural do sistema fiscal. Já vamos, Rogério, falar das propostas, da proposta que está em cima da mesa. Carlos Lobo, parece-lhe que vai ser possível consenso político nesta matéria, tal como dizia o Rogério, foi possível na reforma do IRC? A reforma do IRC e o consenso que foi alcançado no âmbito da reforma do IRC resultou de uma série de situações que conduziram àquele resultado. A reforma do IRC e as opções que foram tomadas a esse propósito eram opções que já tinham sido trabalhadas, estudadas nos governos do Partido Socialista. Nomeadamente, estão aqui dois ex-secretários de Estado, o Rogério e eu, e os dois, quando estivemos nesse papel, estudámos efetivamente estas situações e as soluções que a Comissão da Reforma do IRC, as conclusões que a Reforma do IRC chegou, eram idênticas àquelas que nós tínhamos enunciado naquele momento. Por isso havia um âmbito comum que permitiu a reforma do IRC e a adoção daquelas soluções e o PS, na altura, assumiu isso e acordou com o Governo a aprovação do IRC. Agora, a questão era esta, e eu também tinha dito isso na altura. A partir do momento em que se efetua a reforma do IRC, haveria que fazer alguma coisa para o IRS. Ou seja, depois do tal brutal aumento de impostos a nível de tributação das pessoas singulares, não se justificaria uma redução das taxas aplicáveis às empresas sem, pelo menos, houvesse um repensar da tributação das pessoas singulares. E o Governo decidiu, efetivamente, avançar com esta reforma do IRS. Agora, qual é a principal questão? É que esta reforma do IRS é uma reforma sabe um pouco a pouco. E sabe um pouco a pouco porquê? Porque quando nós falamos de reforma fiscal, e no caso do IRC isso se verificou, lembramos-nos imediatamente em descida de impostos. Ou seja, o conceito de reforma fiscal está intrinsecamente relacionado com movimentos de alargamento da base tributária e redução da taxa. É o princípio broad the base, reduce the rate. E foi isso que aconteceu em 1989, na reforma do professor Piti Cunha, e é o que acontece na generalidade dos coisas. Reduzimos as taxas, mas alargamos a base tributável. Esta reforma do IRS não vai nesse sentido. Não vai nesse sentido pelas necessidades de receita que existem e pela atual conjuntura
económico-financeiro. E nós vemos que, ao nível da estrutura da proposta, nada é dito, e o próprio Secretário de Estado acabou de reforçar isso nas suas declarações, nada indica que vai existir, nem nada aponta para uma redução das taxas de imposto. O que é que isto significa? Significa que, em termos de consenso político, pode haver aqui um problema. Ou seja, porque, de facto, na altura, o PS, quando aprovou a reforma do IRC, assinalou que também queria ver quando houvesse disponibilidade, uma redução das taxas do IRS, e nós assistimos aqui a uma proposta de reforma do IRS que não toca na questão das próprias taxas. Agora, tem outros méritos. Ou seja, e já vamos falar deles. Ou seja, que extravasam, ou seja, o novo conceito de família que aqui está colocado, mais adaptado à realidade atual, a adaptação do IRS à mobilidade internacional, ao facto dos portugueses se deslocalizarem e exercerem as suas atividades no estrangeiro e não haver qualquer problema no cômputo do seu imposto. Ou seja, existem diversas virtudes técnicas nesta reforma, e ela era essencial, como disse o Rogério, para atualizar um imposto que estava um pouco desatualizado. Agora, a questão crítica, que é a questão da taxa de tributação, é uma matéria que não é analisada. Já vamos falar da reforma mais em concreto, do que está em cima da mesa. Marco Silva, esta é uma reforma difícil, tendo em conta a situação económica e social que o país atravessa neste momento? Eu acho que não. Nós temos que ver, fazer uma radiografia mais ou menos da situação. E o que é que nós temos? Temos o IRS, que é um imposto injusto e é demasiado elevado. Desde o início deste governo, aumentou 69% em valor, com menos 10% de contribuintes. E tudo devido a um problema que nós temos. E o problema é esse que ainda não está resolvido, que é o problema das contas públicas. Ou seja, neste momento, o IRS está perto do IVA, o IRC caiu desde o início do mandato deste governo e as contas públicas, o que conseguimos de melhor foi atingir eventualmente o break-even no saldo primário. Significa que ainda nos falta muito, cerca de 4,5 mil milhões, mais do que isso, para atingirmos o break-even no déficit. Ou seja, o que é que existe neste momento? Existe uma impossibilidade de ir lá através só de impostos. E estava-se a contar que a economia fosse dar essa alavancagem. O problema é que a economia não vai dar. Aliás, nós temos também outro problema, que é, daqui a 10, 15, 20 anos, que é um grande problema demográfico que ainda não estamos a combater e, eventualmente, esta reforma vai combater. O que é que existe neste momento? Temos uma grave crise económica que continua a existir. Eu realço que ontem o leilão do BCE ficou em níveis muito inferiores àqueles que se esperava, portanto, relativamente aos bancos pedirem o crédito, o que significa algo que eu já indiquei aqui no ETV, que é não há falta de dinheiro, há a falta de procura. E em Portugal o problema é que nós temos impostos, seja ele o IRS como o IRC, todos eles são injustos e são desadequados. E depois nós temos que ver, o principal é isto. Uma pessoa que ganha 500 euros e que tenha um IRS de 25%, não é a mesma coisa que uma pessoa que ganha 1000 e tenha um IRS de 50%. Esta última recebe 500 e a outra recebe 375. Ou seja, o que é que nós temos que pensar? Temos que pensar qual é que é o valor mínimo adequado para um cidadão sobreviver nas melhores condições. Isto é que não é o ordenado mínimo. É um valor que tem que ser superior. O problema é que para nós alterarmos a tributação aqui, vamos mexer na principal base de tributação do IRS. E o que nós temos que pensar claramente não é desfasar o IRS do IRC, mas é conjugar. Porque nós temos que apostar numa economia de maior valor acrescentado. Não é andar a fazer uma economia de produtos que todos os outros conseguem fazer e que isso não nos dá rendimento praticamente nenhum. E nós temos que apostar em muitas coisas, como por exemplo, a tributação diferenciada de stock options, portanto, permitir às empresas e aos funcionários de ter benefícios tendo participação nas empresas e tendo redução de impostos com isso. Temos que permitir às empresas serem elas o provedor de determinadas situações, como por exemplo creches, saúde, em que tenham descontos nos seus rendimentos. Temos que ter mais a envolvência das empresas na vida dos seus empregados.
Porque se não houver esta comunhão empresa-empregado, então nós estamos desfasados e nós temos em Portugal um grave problema, é que os nossos empregados estão quase sempre de costas voltadas para a empresa. Isto não pode acontecer, porque quando isto acontece nós não somos competitivos. E eu dou o exemplo, há vários exemplos, mas ainda hoje vai entrar em bolsa um gigante chinês, Alibaba, que vale mais do que o nosso produto interno bruto. A Apple, por exemplo, fatura mais do que o nosso produto interno bruto. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que existem setores na economia mundial que são muito mais produtivos e eficientes do que aquele que nós temos. E nós não apostamos nisso. Nós temos, por exemplo... E o que é que temos a aprender com eles? Temos a aprender que nós devemos focar em coisas que realmente dão dinheiro. Este é que é o ponto-chave. Não devemos andar aqui a fazer coisinhas que os chineses fazem muito mais barato, mas apostar em coisas que nós sabemos fazer e que podemos fazer e que nos dão muito mais dinheiro, em que uma pessoa tira o rendimento de 100, que é o que não está a existir. E a Irlanda, por exemplo, tem um sistema fiscal muito mais atrativo nesse campo. Nós temos que apostar claramente no capital de risco, no investimento em obrigações e em ações, que não temos hoje em dia, e temos que apostar principalmente na união entre empregado e empresa, em que a empresa tem que estar muito mais pró-empregado e o empregado pró-empresa. Os dois têm que subsistir e têm que coexistir. Tem que ser uma comunhão de interesses, o que não existe neste momento. Há esta preocupação na proposta da Comissão da Reforma do IRS? Há esta preocupação? Da parte internacional? De todos estes exemplos que o Marco acabou de referir? Das propostas que estão em cima da mesa? Repara, se calhar fazer aqui um pouco um enquadramento prévio que é importante ter. A fiscalidade não vai resolver os problemas da economia nacional. Quer dizer, aliás, a própria Constituição nisso é relativamente clara e simples e tem razão. Quer dizer, os impostos visam o quê? A satisfação das necessidades financeiras do Estado e dos outros entes públicos. Portanto, visam a obtenção de receita. A redistribuição da riqueza é um objetivo secundário. Aliás, na primeira versão da Constituição, estes objetivos estavam invertidos. Portanto, por alguma razão, a partir de 89, isto foi. Portanto, os impostos servem para obter receita, para satisfazer necessidades públicas. Mas este governo tem ido praticamente, única e exclusivamente, pelo lado da receita e não pelo lado da redução de despesa. Porque os impostos servem precisamente para obter receita pública. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É que os problemas, por exemplo, da demografia, provavelmente a fiscalidade pode ajudar a resolver, mas não os resolve. Quer dizer, os problemas são muito mais complexos do que a solução fiscal do que o remédio fiscal para resolver os problemas. Agora, isto não quer dizer que a fiscalidade não possa, digamos, ajudar em algumas situações, e nomeadamente no reposicionamento de Portugal no mundo. Aliás, acho que devia haver uma estratégia nacional que passa também pelos impostos, em recentralizar Portugal na sua situação geográfica. Isto passa naturalmente por considerar Portugal no centro entre a Ásia e a América Latina e a África, e neste aspecto, digamos, há uma comunicação também fiscal internacional, muito mais do que as questões de competitividade, que pura e simplesmente o país não tem feito nos últimos anos. E depois há alguns mecanismos e alguns instrumentos fiscais que podem ser utilizados e que também, infelizmente, não têm sido utilizados. Dou aqui um exemplo. Há vários mecanismos ao nível do regime de suspensivo de impostos que a União Europeia admite e que podiam ser utilizados para Portugal ser verdadeiramente uma plataforma de investimento para outros países no meio da Europa. Isto passa, obviamente, pela ligação com os países de língua portuguesa, nomeadamente os países africanos e com o Brasil, e passa por comunicar internacionalmente que nós temos regimes fiscais muitas vezes mais adequados do que outros países. Só para dar um exemplo, eu tive há coisa de 2 meses no Brasil, os brasileiros investem na Europa por via da Áustria, por via da Holanda, e por simplesmente não consideram o regime fiscal novo, a partir de 1 de janeiro de 2014, da Participation Exemption, que existe em Portugal, que é semelhante ao da Holanda, pura e simplesmente porque o desconhecem, e os consultores internacionais destas empresas multinacionais no Brasil, pura e simplesmente, muitas vezes, têm esquemas de planeamento que não passam por Portugal. Isto para além de outras questões mais simples, que essas sim ao nível do IRS, como é o regime dos residentes não habituais, que por simplesmente é desconhecido em alguns países, como é o caso do Brasil. Portanto, há aqui um problema também de comunicação fiscal internacional que, infelizmente, Portugal não tem tido a capacidade de, junto dos outros países, se reposicionar, digamos, no centro do mundo, e considerando-se sistematicamente como um país periférico que não é. Mas à parte disso, olhando para dentro de Portugal, nunca os portugueses pagaram tantos impostos como este ano.
primeiro, como é que se chegou até aqui e depois se não está realmente na altura de aliviar. E se, de facto, esta reforma só vai ter o efeito desejado pelo Governo se os portugueses sentirem, de facto, na pele um alívio dessa carga fiscal. Repare, o alívio depende de muitas outras coisas que nós não temos capacidade de dominar. Quer dizer, nós temos tido, ao longo dos últimos 40 anos, déficits sucessivos. O déficit significa que as despesas são superiores às receitas. Portanto, agora, para compensarmos e para podermos pagar as dívidas que são dívidas anteriores, vamos ter que ter excedentes orçamentais nos próximos anos. Mas e onde é que fica a reforma do Estado prometida por O este problema é governo? que, para se conseguir o equilíbrio orçamental, consegue-se por via das receitas ou por via das despesas. Infelizmente, por via das despesas não tem sido conseguido por diversos motivos. Não se tem conseguido diminuir as despesas. E, portanto, vai-se resolvendo o problema, ainda com déficit estrutural e com déficit orçamental, por via das receitas. Portanto, é preciso aqui uma nova estratégia também nacional, no sentido de reposicionamento de Portugal, precisamente para atrair investimento estrangeiro. Portanto, daí, digamos, aquele enquadramento que eu lhe fiz e que muitas vezes é esquecido e, principalmente, pouco e mal comunicado no exterior. Mas só uma questão em relação a isso, que é importante, é que o enquadramento e a estratégia também deve passar pela negociação que Portugal tem que ter obrigatoriamente junto do BCE e de Bruxelas, nomeadamente no que diz respeito aos juros que o BCE está a ganhar com Portugal, que a Grécia pediu e teve direito ao reembolso dos juros. É que isso equivale a cerca de 4,6 mil milhões de euros até 2016. Significava que grande parte dos juros e do déficit que nós vamos ter não iria existir. E porquê que Portugal não pede, na sua Pois eu opinião? não sei, já perguntei, as pessoas não me sabem responder. Não sei, até porque nós não iríamos ser qualificados tal e qual como a Grécia. O problema é este. É muito dinheiro que nós não estamos a ir buscar e é dinheiro que nós vamos ter que ir buscar à economia. E eu pergunto porquê. Porque essa é uma das estratégias que nós temos de ter. Também essa. Porque isso é fundamental. Porque este ano, se atingirmos o saldo primário, vamos ter déficit à mesma. E vamos ter déficit durante 10, 15 anos, porque não vamos conseguir atingir o excedente orçamental total de certeza absoluta. Carlos Lobo, a verdade é que os portugueses, ouvindo isto, não compreendem porque é que pagam tantos impostos, porque fazem inúmeros sacrifícios. O que é que esta proposta do novo IRS traz exatamente de novo? Deixe-me só aqui relembrar o professor Sousa Franco, que quando dava as suas aulas de finanças públicas enunciava dois princípios. Não é? O primeiro princípio era, enquanto nas finanças privadas nós gastamos tendo em consideração aquilo que ganhamos, nas finanças públicas o Estado gasta e depois vai buscar a receita num momento sucessivo. Ou seja, nós gastamos durante muitos anos e neste momento, por uma questão relacionada com crise internacional, por uma série de circunstâncias, deixaram-nos nos emprestar o dinheiro e ficámos numa situação complicada. Daí a questão necessária e a opção política deste governo da austeridade, ou seja, temos que provar que somos capazes de pagar aquilo que devemos sem pedir renegociações, que essa é a linha dura. Não, eu não. sei, mas, sim, Não é sim, uma mas eu concordo consigo. Repare, eu estou a concordar consigo, eu estou a dizer qual é a linha de argumentação. Eu costumo dizer, também nos meus alunos na faculdade, que nós também temos um grande azar neste momento. Porquê? Porque no âmbito das finanças clássicas dizia-se que não podia haver acesso, ou não se devia-se ter regrado no acesso ao endividamento público, porque senão os filhos iam pagar as dívidas dos pais. Não é? Isso seria eticamente errado. Eu digo que neste momento nós estamos não só a pagar as dívidas dos nossos pais, e com a incapacidade de financiar o futuro, também estamos a pagar as dívidas dos nossos filhos. Ou seja, nós estamos num determinado momento a pagar 3 dívidas num momento histórico. O que nos leva a esta carga fiscal asfixiante que hoje incide sobre todos nós. A grande questão que aqui está é como é que nós dividimos esta carga fiscal, mas isto é uma opção, atenção, isto é tudo uma opção. Ou seja, a Grécia, por exemplo, tomou uma posição de confrontação, ou seja, e não concordou. Se têm razão, se não têm, isso é uma questão que só a história... Para si era preferível Portugal ter seguido esse Não, caminho não, da Grécia, não, claro que não. Ou seja, eu acho que, efetivamente, em termos de credibilidade, é importante, e nós assistimos hoje em dia, de facto, e pelas razões de excesso de liquidez que referiu, a valores historicamente baixos da nossa capacidade de angariação de financiamento externo. Agora, eu também pergunto, a diferença é que nós, em 2008, tínhamos uma dívida pública de 70 e poucos %. Agora temos uma dívida de 130 e tal %. Será que estamos agora melhores do que estávamos em 2008 para termos neste momento
uma dívida historicamente baixa? E são perguntas que eu lanço. Agora a questão é uma questão de redistribuição. E o que é que muda como é que nós neste distribuímos momento? a carga? E qual é o problema? O IRS aqui, pelas razões que o Rogério referiu ainda há pouco, tem um papel fundamental. Porquê? Porque nós assistimos a uma multiplicidade de novos tributos. Todos os dias nós falamos da contribuição ao setor energético, da taxa dos direitos de autor, aquela nova que apareceu, a taxa de segurança alimentar, toda uma multiplicidade. Assistimos aos impostos sobre o consumo a crescerem, tudo numa ótica do utilizador-pagador, tudo numa ótica quase mercantilística. O IRS é o único que tem uma função de redistribuição e de reequiparação social. Ou seja, logo, a questão da redistribuição cai em cheio no IRS. Porquê é que eu digo que era necessário pelo menos uma reformulação ou uma reanálise da estrutura de escalões? Precisamente para analisarmos aquilo que também referiu, que é saber quanto é que cada um deve pagar em concreto e qual é a sua disponibilidade de liquidez após o pagamento do imposto na situação atual. Por isso é que eu considero que, ao nível do IRS, como eu digo, concordo com a integralidade, com a quase integralidade das medidas que estão e das orientações, alguns ajustamentos técnicos que não são questões significativas, mas de facto acho que devia ser repensado a estrutura de tributação e a estrutura de escalões do IRS. E para nós termos uma proposta de reforma sem isso, sabe sempre a pouco, porque de facto não procede àquilo que é essencial, que é precisamente definir qual é a carga fiscal de cada um. Ou seja, esta proposta é uma proposta de manutenção da carga fiscal integral, com ajustamentos técnicos que são necessários, mas falta o elemento essencial que é esse. E falando em termos concretos que interessam às pessoas, as pessoas vão sentir de facto um alívio nos impostos que pagam, nomeadamente ao nível do IRS, com esta reforma? Não, ou seja, não vão, porque a reforma não é feita para com essa finalidade. E uma reforma do IRS... Por isso é que eu estava a dizer, ou seja, uma reforma fiscal pressupõe sempre que haja uma redução de taxas. E esta reforma não pressupõe isso. Por isso, quando ainda há pouco falou da questão do compromisso, da possibilidade de acordo político, é difícil atingir um acordo político, ainda mais numa situação de opressão fiscal, quando essa questão nem sequer é analisada. Mas atenção, isso não significa que se deva desvalorizar esta proposta, que é uma proposta essencial. Ou seja, os portugueses que se deslocam ao estrangeiro nas empresas multinacionais, que estão com estadias com alguma duração, que voltam, as famílias, esses aí vão sentir, de facto, a sua carga fiscal aliviada, porque os custos de cumprimento reduzem substancialmente. A questão da residência fiscal parcial, ou seja, em termos técnicos, facilita. Mas determinados tipos de agregados, em determinadas circunstâncias. O conceito dependente, a extensão do dependente para os 25 anos, é o novo conceito de família. Essas pessoas, sim. A questão do quociente familiar, da multiplicação por uma fração por cada filho. Obviamente que as famílias que têm mais filhos vão sentir um relativo alívio, mas não há, ou seja, isso é localizado e fracionado e não há um âmbito geral de reestruturação da estrutura de taxas, que eu acho que pelo menos devia ser considerado, ou pelo menos analisado, até para o afastar. Estão a perceber? Ou seja, mas havia uma obrigação de nós, pelo menos, ou da Comissão, ou do próprio Governo, agora que vai receber esta proposta, de analisar e dizer, olha, não temos condições, ou então, por exemplo, a Comissão da Reforma Verde diz que angaria 180 milhões com a sua proposta. Onde é que nós vamos aplicar esses 180 milhões? Será na redução da sobretaxa? Pronto, há aqui algo que falta e que é crucial para o diálogo político superveniente. Marco. Eu acho que, na sua essência, tanto esta reforma como a reforma do IRC pecam por muito escasso. Eu acho que se tenta dar... Isto é um passo de bebê completamente. Nós temos que ser muito mais arrojados, até porque as nossas dificuldades são muito grandes, como de certeza concordam comigo, e nós não vamos lá com mini-reformas. Isto é uma micro-reforma. Nós precisamos de algo realmente arrojado para combatermos na mesma posição com as economias que na Europa tendem a atrair o capital. Porque sem capital nós não vamos a lado nenhum. Sem investimento nós não vamos a lado nenhum. E porquê é que nós não temos regimes fiscais? Porque, embora a fiscalidade não seja tudo, mas nessa parte discordo, é nesta fase uma grande componente. Concordo que é a fiscalidade e a educação.
a educação é essencial, seja a educação fiscal como a educação, a literacia financeira. Agora, se nós não vamos para estarmos no mesmo ponto de combate que, por exemplo, uma Irlanda em determinados assuntos, uma Holanda em determinados assuntos, ou o Luxemburgo, esses países, por exemplo, o Luxemburgo, a Holanda em grande parte e a Irlanda, vivem como vivem, têm as economias como têm, devido à componente fiscal, em grande parte. Singapura cresceu devido à componente fiscal. Portanto, nós não estamos a crescer, nem vamos crescer, porque temos uma componente fiscal muito asfixiante e que não conseguimos oferecer condições de competitividade a ninguém. Agora, concordo, e isto é plenamente aceito, que temos um grave problema de contas públicas. O problema é que chegámos a um ponto em que fizemos o stall, aquilo que nos aviões chamam o stall. Se chegámos àquele ponto em que não podemos subir mais os impostos, mas se reduzirmos os impostos, o nosso déficit vai aumentar. Agora, nós temos que ter aqui uma estratégia diferente, que não pode ser só fiscal. Tem que ser uma estratégia nós, Bruxelas. Porque tem que nos reduzir os custos com juros. E isso é devido a nós, e aliás, devia ser devido a todos os participantes no euro, porque na realidade nós demos o nosso Banco Central quase de barato. Portanto, eu acho que tem que haver aqui um compromisso. E o meu compromisso, eu já disse aqui mais do que uma vez, era, por exemplo, até 60% da dívida pública, que é o valor que todos indicam sustentável. Muito bem, então nós temos dívida pública a taxa zero, emprestado pelo Banco Central Europeu. É o que os Estados Unidos fazem, é o que o Japão faz, é o que a Inglaterra faz. Portanto, nós temos que ter realmente essa redução. E só essa diminuição de juros caía para metade dos nossos custos com juros. Era um incentivo enorme a nós, por exemplo, reduzirmos os impostos das empresas, em vez de ser os 17%, para os 12,5%, por exemplo. Era um incentivo para nós termos, em vez de estarmos com taxas de juros de 28% nas mais-valias de capital, reduzirmos isso. Porque se uma pessoa não tem incentivo para investir cá, ela não vai investir. Se não há investimento, não há crescimento económico. Esta dualidade é essencial. E já agora faço uma pergunta a ambos, que são já não vamos ter tempo para ouvir a resposta. Porquê é que nós não podemos ser como a Luxemburgo ou como a Irlanda em termos fiscais? Porquê é que nós não conseguimos aplicar determinadas componentes fiscais como eles, por exemplo? Uma resposta rapidíssima, Rogério. Repare, eu não gostava de ser como o Luxemburgo ou como a Irlanda. Acho que nós temos os nossos enquadramentos próprios. Acho que volto a existir. O problema, nós aliás temos regimes fiscais competitivos, alguns, estão mal explicados e mal comunicados internacionalmente. Eu lembro-me, dou-vos vários exemplos. Nas pessoas singulares, nós podemos vender, vamos usar uma expressão que eu até nem gosto, vender o país dizendo que temos aqui os Golden Visa. Um brasileiro que venha para Portugal pode perfeitamente... Mas isto não cria economia. Não temos tempo para mais, peço desculpa. Mas eu gostava de responder. Eu acho que nós temos as condições para ser melhores que a Irlanda e que o Luxemburgo. E porquê que não somos, então? Não somos porque, historicamente, não fomos capazes ainda de vocacionar, de ligar as nossas vantagens a regimes fiscais e, como diz o Rogério, de externalizar isso para o exterior. Quando conseguimos fazer isso, de facto, temos todas as vantagens possíveis para ser melhores que a Irlanda, que a Holanda ou que o Luxemburgo. Muito obrigada a todos pela vossa presença e análise nesta edição das 12.